presença não é sobre gritar. É sobre ser impossível de ignorar. Tem gente que aparece o tempo todo, mas ninguém sente nada. Já outras chegam, se posicionam e são inesquecíveis, impossíveis de serem ignoradas. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre isso. Como construir uma presença que deixa a marca. Porque estar online é fácil, agora ser percebida é outra história. Sheila, o que é a nossa identidade visual? Nossa, a nossa patrocinadora Cristina arrasou, simplesmente arrasou na nossa identidade. Nós estamos assim apaixonadas e ela realmente conseguiu representar aquilo que nós queríamos comunicar através dessa identidade visual. Então sigam ela, @CristinaMartinsDesigner, e tenha a sua identidade com personalidade. Quem tem presença não precisa se justificar. Hoje nós vamos falar aqui nesse episódio sobre marca pessoal, sobre posicionamento, sobre como construir uma marca que realmente é impossível de ser ignorada. Porque estar no digital por estar é fácil, né, Gisele? Agora, realmente construir uma presença online que vende por você, que vende sem que você diga uma única palavra, aí já é outra história. Com certeza. E isso nós fazemos muito bem, né, Sheila? Sim. Sim, total. E uma coisa que nós queremos reforçar muito aqui hoje é sobre a importância de alinhar a sua marca pessoal, porque nós acreditamos realmente que a sua marca pessoal tem um potencial gigantesco dentro do seu negócio. Uma frase que eu sempre digo e é algo que eu acredito muito, Gisele, é que o seu posicionamento ele não deve ser construído a partir somente da sua profissão. Porque um erro que muitas pessoas cometem é primeiro surge aquela dúvida, né? Como que eu vou me posicionar no digital? E aí, logo em seguida, ela pensa na profissão. Tá, qual é a minha profissão? Minha profissão é X, então eu preciso me posicionar assim, 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 assado. Ela acaba se colocando numa caixa. E eu acredito que o seu posicionamento ele não precisa ser construído e moldado somente a partir da sua profissão, mas o contrário. O seu posicionamento vai construir a percepção que as pessoas têm a respeito da sua profissão. Porque existe, né, um estereótipo a partir de cada profissão, né? Sim. Então, quando falar você é médica, como que a médica se veste, como que a médica se posiciona no digital, como que ela fala, como que é a marca dessa médica. Ah, você é advogada, então existe um padrão para advogada. Você é nutricionista, você é sei lá o quê. Existem padrões dentro de cada profissão. Claro que eu não estou dizendo aqui que você vai ignorar totalmente a questão profissional, porque eu acho que tudo você precisa olhar para o público, as necessidades sim. E tal. A gente vai entrar nesse assunto aí que Gisele domina muito. Mas o que eu quero dizer é que a sua marca pessoal, a sua essência, ela precisa estar presente no seu negócio. Eu não acredito em separação total. Aquela coisa de, no meu negócio eu sou uma coisa, na minha vida pessoal eu sou outra totalmente diferente. Eu acredito que personagem não se mantém por muito tempo. Então, quando você escolhe um posicionamento para sua marca, que é baseado num personagem porque você se colocou numa caixa da sua profissão, você ali é realmente um personagem. Você é aquela pessoa ali e só. Né? Você ali não tem a sua essência. E uma coisa que muitas pessoas me perguntam é: Sheila, como que eu faço para me diferenciar no digital? Como que eu faço realmente para ter um posicionamento único, ter essa presença, ter esse magnetismo da pessoa entrar no meu perfil, a pessoa me encontrar e ela realmente sentir esse desejo por conhecer mais do meu trabalho, sendo que no mercado tem muitos profissionais que fazem a mesma coisa que eu faço. O que eu faço para me diferenciar? E uma coisa que eu sempre falo é: traga a sua essência. Porque aquilo que você faz, muitas pessoas fazem. Nós falamos até um pouco sobre isso no outro episódio, né? Sim. Mas a forma como você faz, a sua essência, o seu jeito, é algo que Deus te deu, é único. É único. Então, a sua essência, ela precisa estar presente dentro do seu negócio.
a visão da empresa ali, ela precisa ser construída a partir da sua visão, daquilo que você realmente acredita ali, né? Então, eu acredito nessa união da marca pessoal, da essência, com a parte estratégica também. Eu não estou dizendo aqui que você vai, nossa, minha essência é essa, andar descabelada, e você vai andar descabelada. Uhum. E acabou. Não é assim, tá, gente? Não levem para esse lado. Mas o que eu estou dizendo é que é possível construir um posicionamento ali que esteja coerente com a sua essência, mas também com aquilo que você deseja comunicar, porque eu acredito que tudo parte disso. Não adianta você querer cobrar high ticket, né? O termo muito utilizado agora, high ticket. Não adianta você querer cobrar high ticket com uma imagem, com um posicionamento, com uma rede social, um Instagram, Sim. que não condiz com esse preço que você quer cobrar. Sim, e faz toda a diferença você ter esse pensamento, essa mudança de mentalidade de verdade, né? Você trouxe o exemplo do médico, que a gente sabe que o médico é o médico quando a gente chega no hospital, por exemplo, porque ele está de jaleco. Então, isso te traz, já te lembra assim, aquele é o médico, ele vai resolver o meu problema. Nas redes sociais é a mesma coisa. Eu sou uma pessoa de cultura que usava as minhas roupas informais, né, o shortinho, a saia, o vestidinho, sabe? Então, muita gente no meu perfil hoje sabe que eu escalei, que eu estou diferente, eu recebo essas mensagens pela minha forma, não só de falar, mas de me vestir. Porque o que as pessoas veem hoje em mim, antes de ver o que eu tenho a passar, é o que eu estou trazendo de fora, é minha roupa, é a forma como eu me comunico, sim. Mas se eu estou num evento, né, vamos falar do evento, a forma que eu estou vestida vai chamar a me atenção. aproximar, né? Isso aí. Para a pessoa chegar em mim e desenvolver aquela conversa. Aí a gente entra já num quesito também do network, né? É um evento onde eu vou para um propósito e aí eu consigo desenvolver ali porque eu chamei a atenção antes. Então, sim, o posicionamento, a gente está falando aí do público-alvo, né? Que tem que conversar antes da gente falar do conteúdo que a gente tem que oferecer. O nosso posicionamento ele tem que chegar à frente do que o nosso conteúdo. E essa conversa, Sheila, é para gente grande. Se você está aqui falando que não vou mudar por ninguém, ela falou, não é você mudar por alguém. Ok? Mas é você saber que as suas redes sociais, ela é a sua plataforma de trabalho e ela é uma das principais hoje em dia. Então, se você não muda por você coisas que vai te fazer bem, fizeram bem a Sheila, então, assim, não tem ninguém que te convença, a não ser você mesmo. E isso vai fazer, eu posso garantir toda a diferença no seu trabalho, quando você precisar vender ou convencer alguém que você é a melhor pessoa para atuar dentro da empresa, da marca ou pessoa. E uma frase que nós falamos no início do episódio, né, que foi muito interessante, que tem gente que chega no ambiente e ela não causa impacto nenhum, ela não é percebida, ela simplesmente chega e sai, ela não é notada. É como se ela não tivesse nem ido àquele local ali, né? Quando a gente fala de presença também, na verdade, presença ela inclui uma série de coisas. Nós estamos trazendo exemplos aqui da questão da roupa, que é importantíssimo, né? A nossa imagem, é a forma como você se comunica nos lugares que você vai, como a Gisele falou aqui. Mas quando a gente também leva isso para o digital, tudo que está na sua rede social é sobre a sua presença. Sim. Então, a sua identidade visual, a sua logo, as cores que você escolhe ali, os conteúdos que você traz, tudo isso determina a sua presença ali. Sim. A pessoa, o seu cliente precisa entrar na sua rede social e ser impactado, tem que entrar ali e falar, uau, que incrível esse perfil, né? Essa profissional, que incrível o trabalho que ela desenvolve, porque pessoas se conectam com pessoas. É uma frase muito dita por aí, né? Parece algo clichê, mas, gente, isso nunca foi tão verdade. Sim. E é isso que a Gisele falou. Primeiro, as pessoas, a sua imagem ela fala muito antes de você abrir a boca. Isso é algo comprovado, é assim que funcionam as coisas.
Então, quando você é intencional, até nessa parte, nessa questão da sua imagem, e eu estendo isso para o digital também, você está abrindo portas para novas possibilidades. Então, quando nós falamos de presença, é esse conjunto de elementos ali que você precisa ter dentro do seu posicionamento nas suas redes sociais. É a sua essência, é ali a sua comunicação alinhada com o seu público, é a estética, a parte estética, né? Como é importante essa parte estética, porque muitas pessoas esquecem, né? A pessoa acha que, eu sou profissional e acabou, só preciso postar meu trabalho, né, Gisele? Você deve ter uns cases assim, né? Sim. De clientes que acham que eu posto meu trabalho e não vendo. O que está acontecendo? Sim, acontece muito. Eu lembrei de um episódio do meu irmão, do Marcos, que ele me ligou e ele falou: Gisele, minha irmã, me passa o número aí da sua consultora de imagem e estilo, porque eu estava entrando dentro de uma loja, todo de chinelo, havaiana, blusa preta, bermuda preta, e a moça perguntou qual era o meu pedido. Aí eu perguntei por quê? E ela falou: você não é do iFood? Entregador do iFood? Na hora ele falou: Gisele, eu sou um empresário. Ficou arrasado. Essa conversa não é sobre o entregador do iFood. Essa conversa é sobre a postura que ele estava. Ele chegou com a mão baixa, a roupa que ele estava, como o entregador do iFood chega, porque ele vê ali qual a entrega que ele tem que fazer, né? E não é assim que o meu irmão quer ser visto, no caso. Então, isso a gente vê uma prova real de como a nossa postura, o nosso posicionamento e tudo que a gente tem a vender antes da gente poder falar, né? Sim. Então, inclusive, a gente falou isso no outro episódio, que já entra o seu trabalho, né? Que você é fotógrafa de posicionamento. Então, o que isso quer dizer, né? Nem todo mundo vai te posicionar corretamente para uma fotografia, porque a fotografia ela é um registro falado. Né? Se eu me posiciono estrategicamente como uma empresária, eu não vou fazer uma fotografia num ambiente que não represente isso. Exatamente. Né? Então, você tem toda essa estrutura que leva a gente a nos guiar para isso, porque muitas objeções, eu não sei fazer pose, eu não sei o que vestir, eu não sei, nunca fiz foto na vida, que você já pegou clientes assim, e muitas das vezes, foto, a pessoa vê lá a mãe dela, lá no passado, que fazia aquele registro dela, e hoje a fotografia é um dos pilares principais para a gente desenvolver um trabalho de posicionamento nas redes sociais, porque a rede social é o quê? É você se mostrar. Como que a pessoa vê? Pelos vídeos e pelas fotos. Aí você acha que a foto é menos importante do que um vídeo, por exemplo, por quê? Se você tem que se mostrar ali dentro do Instagram e você se vende por foto, né? Por fotografia. Então, a Sheila tem esse trabalho de te alinhar, te conduzir de acordo com o público-alvo. Quem você quer atingir. Isso é muito legal, porque é como eu falei anteriormente, né? Eu acredito realmente nesse alinhamento de essência com a estratégia, né? A gente entrou numa onda aí de ensaios corporativos e tal, onde existia um padrão de fotografia, né? Por muito tempo existia um padrão de fotografia. Então você falava: eu vou fazer um ensaio corporativo. Você já imaginava, ela vai para um estúdio, onde vai ter uma luz ali, trabalhado um fundo preto, ou é branco, ou é cinza, e vai tirar foto de braço cruzado, vai tirar foto séria, né? Tinha aquele padrão, assim, vai cruzar o braço aqui. Você é bem polêmica com esse braço cruzado aí, porque existe muito ainda. Existe, mas assim, a gente precisa entender. A gente, nada contra o braço, nada contra nada, mas assim, o que não faz sentido para mim é a pessoa fazer aquilo sem saber o que está comunicando, né? Exatamente. Então, assim... Porque tem uma linguagem, né? Isso. Na neuro é bem forte quando a gente fala isso, porque o braço cruzado representa que você está afastando a pessoa de você e não aproximando. Então, o que você quer com isso daqui? Você está se fechando. E muitas das vezes, o ensaio corporativo mostra... Tem uma linguagem. O que você quer? Eu quero que as pessoas se aproximem de mim. Ok, a foto.
Aí não tem como. E séria, né? E séria, às vezes. Séria. E isso afasta. Então, aí entra... Faz efeito rebote. Efeito rebote. Efeito rebote, porque não faz sentido. Então, é aquilo que eu falo, você precisa saber a comunicação visual daquilo ali. Nós estamos falando aqui de expressão corporal. Todos os nossos movimentos, nossos gestos, tanto para um vídeo quanto para foto, eles comunicam uma mensagem. Gente, tudo que compõe a nossa vida tem uma linguagem por trás. Você beber uma água numa taça, ter uma taça no seu cenário, para uma foto, para um vídeo, tem um significado. Ter um copo de plástico tem um outro significado. Total. E essas mensagens, esses padrões, eles são inconscientes. São inconscientes porque são coisas que já vêm de gerações. Então, quando você vê uma taça, você atribui a uma coisa. Quando você vê um copo descartável, você atribui a outra. Porque é algo que já foi construído já na nossa mente, na nossa sociedade. Então, uma coisa que eu sempre falo é, não adianta lutar contra... Tem gente que é contra o sistema, né? Tipo assim, não, eu não gosto desse negócio e vamos embora contra. Mas eu acho que é muito mais inteligente você entender como funciona, porque assim, eu acho incrível quem quebra o padrão, mas entende do que está fazendo. Porque eu acho assim, para você quebrar o padrão, você primeiro entende como funciona a estrutura, aí você olha e fala, não faz sentido, eu acho que faz mais sentido aqui. Sim. Aí beleza, aí você vai criar o seu próprio padrão, e você vai ser uma pessoa disruptiva, que criou algo novo, inovador, diferente. Aí sim você se diferencia. Sim. Agora, eu não acho inteligente a pessoa não entender do porquê daquilo ali e ela simplesmente, por conta própria, falar, tá bom, não quero isso, e simplesmente ignorar, sendo que, na verdade, você pode usar aquilo ali a favor da sua marca. Então, se você entende, quando você entende a comunicação do seu cliente, aquilo que o seu cliente busca na sua imagem. Por exemplo, tem cliente que chega para mim que já passou por por exemplo, cliente da Gisele, que já passou por um atendimento com a Gisele, já está conhecendo mais sobre público, já está naquele processo de rebranding ali da marca dela. Ela chega para mim com outra visão. Se eu pergunto para ela o que você quer comunicar, ela já sabe. Porque ela já sentou com a Gisele já mapeou o público dela, já mapeou concorrência, já mapeou tudo. Então, ela chega para mim, Sheila, eu quero comunicar isso, meu público é X, meu objetivo de crescimento é Y. Então, ela tem essa clareza, e essa clareza é muito importante para o seu ensaio. Não vá para o seu ensaio sem saber o que você quer comunicar, porque assim, a pessoa profissional que está do outro lado também não tem obrigação de adivinhar. E outra, você tem que passar isso para a pessoa. Né? Então, quando você tem essa clareza, quando você vem desse direcionamento de alguém que já te direcionou, sim, é muito mais fácil. Você vai fazer um ensaio que realmente vai vender por você. Fotos que realmente vão vender por você. E aí, acho legal a gente comentar um pouco disso, sobre o nosso próprio case, né? Eu acredito que nós somos o nosso próprio case, né? Em relação a muitas coisas, e principalmente nessa parte da imagem. Eu vou compartilhar um pouco da minha experiência profissional com isso, depois Gisele vai compartilhar dela, sim, que também é muito interessante, que eu trabalho com fotografia há 10 anos, né? Tenho a minha empresa de fotografia há 10 anos. E desde que eu comecei o meu negócio, eu sempre me preocupei com a questão da roupa. Uhum. Então, assim, eu ia fazer eventos, né? Trabalhava com muitos casamentos, eu me preocupava, vou com a minha roupa direitinha, roupa social, preta, a gente só usava preto e tal. Preto, cabelinho sempre alinhadinho, pranchado, né? Na época eu usava o cabelo alisado ainda. Então, cabelinho, dia, sobrancelha, unha pintada. Então, assim, essa minha preocupação é desde o início do meu negócio. Sim. Eu sempre fui essa pessoa. E me preocupava com a equipe também. Como que você vai vestido? O padrão é esse, a gente tem que ir vestido assim e tal. Porque eu sempre tive a mentalidade de que eu preciso entregar o melhor para o meu cliente. Sim. Entregar o melhor para o meu cliente se estende para a minha imagem também. Não é somente a entrega em si, é a minha imagem. E quando você cuida da sua imagem, você mostra cuidado também com o seu cliente. Então, essa mentalidade eu sempre tive. Só que eu, ali no presencial, na entrega do meu trabalho fotografando, eu tinha aquela apresentação profissional e tudo mais. Só que no digital, quando você me via no digital, era diferente. E você já deve ter visto alguns vídeos que eu já compartilhei no meu Instagram, até compartilhei numa palestra, a Gisele ficou chocada. Os que são os meus vídeos e as minhas fotos antigas. Que antigamente, você entrava no meu Instagram, minha comunicação no story era totalmente diferente do que você vê. Você está vendo essa pessoa aqui hoje? Você vê um vídeo meu antigo, você fala, gente, era a mesma pessoa. Porque, gente,
eu me posicionava igual, sei lá, uma criança de 10, 11 anos ali, usando filtro de florzinha, bichinho, orelhinha de cachorrinho. Era nesse nível. Então, a minha imagem, quando eu ia fazer um evento, era uma, e quando eu aparecia no story, era outra. Então, o que acontecia aí? Tinha uma incoerência. Eu gerava um ruído na minha imagem, porque eu era uma pessoa totalmente diferente, em ocasiões diferentes. E isso também travava os meus resultados, porque muito cliente vinha pelo Instagram. Uhum. Na época eu tinha página no Facebook, né? O Facebook estava muito em alta, então eu tinha página e eu criava o mesmo estilo de conteúdo para os dois, né? Para as duas redes sociais. Mas a minha imagem ela não era coerente com aquilo que eu queria, porque naquela época eu já pensava assim, eu quero fotografar os melhores casamentos, quero fotografar aqueles casamentos lindos, de perto do mar, aquela coisa, eu já tinha essa vontade. E, assim, mas eu sabia que também era um passo de cada vez, que um dia eu ia alcançar esse público. Mas nessa época eu não tinha essa visão ainda de imagem, de posicionamento e tudo mais. Então, assim, eu achava que era algo que ia acontecer com o tempo. Sim. Se eu tivesse tido esse conhecimento antes, enfim, tivesse tido acesso a esse conhecimento antes, eu teria mudado muito antes, talvez tivesse acelerado meus resultados. Mas, enfim, eu acredito que tudo na vida acontece também no tempo certo, né? Sim. Esse processo, esse período serviu para me ensinar muito. Muito do que eu ensino hoje, muito do que eu sei hoje é baseado na minha experiência dessa época. Então, enfim, eu tinha esse ruído no meu posicionamento. E aí, depois, quando eu comecei a, de fato, olhar para a minha imagem de uma forma mais estratégica, comecei a estudar mais, comecei a lapidar a minha imagem, eu comecei a ver uma outra... Eu vi em mim mesmo uma outra pessoa, e as outras pessoas também começaram a perceber. Sim. Então, eu recebia feedbacks assim, de pessoas que falavam, nossa, Sheila, eu entrei no seu perfil e eu fiquei encantada com você, eu amei você, não sei o quê. E quando a pessoa me encontrava pessoalmente, era a mesma coisa. Ela chegava e falava, nossa, Sheila, você é maravilhosa e tal, eu adoro te acompanhar e não sei o quê. E, então, eu percebia que existia uma coerência com o que ela via no meu Instagram e com aquilo que ela via quando me encontrava pessoalmente. Eu era a mesma pessoa, não era uma pessoa lá e pessoalmente era outra. Então, isso agregou muito valor na minha marca. Muito, 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 assim. Uma coisa que, quando me perguntam sobre a questão de posicionamento e tudo mais, Sheila, assim, o que você... qual o direcionamento, a dica que você daria para quem está começando e tudo mais? Cuide do seu posicionamento. Estude, entenda mais sobre o assunto, porque não é só o seu produto, o seu serviço não se vende sozinho. Tem uma galera que pensa, né? Não, eu vou abrir minha empresa, vou postar lá, eu vou sair correndo, acabou, vai dar certo. Não, então, assim, cuidar da minha imagem fez total diferença na percepção que as pessoas tinham de mim. Sim. Então, aí eu comecei a receber feedbacks do tipo assim, nossa, entrei no seu perfil, caramba, eu achei que seu trabalho era muito mais caro. E, né, depois de ter solicitado uma proposta, eu ter enviado, eu recebi esse tipo de feedbacks. Eu falava, interessante, então, será que está na hora de aumentar? Acho que o preço está muito abaixo do que a percepção. Mas eu entendi o jogo. Eu falei, gente, porque assim, gente, não é sobre enganar, tá? Eu sei que tem uma galera enfim, né, no digital, na vida, existem pessoas que não têm a índole ali tão legal. Existem, mas não é sobre enganar. É sobre você entender realmente como funciona a mente humana. Gente, as pessoas são visuais. Total. O tempo inteiro em tudo. Então, quando você entende esse jogo e você traz ele, né, para o seu negócio, você começa a jogar a favor disso, a coisa muda. Então, eu entendi como funcionava a percepção das pessoas e eu falei, cara, eu já sou boa pra caramba no que eu faço, né? Entrego além do que eu vejo outros profissionais entregando. Eu tinha esse feedback positivo dos meus clientes e eu pensava, por que ainda não estou conquistando esse cliente ainda que eu gostaria? Né? E eu entendi que o problema estava realmente na minha imagem, que não estava coerente com aquilo que eu queria entregar, transmitir, enfim, tinha essa incoerência. Então, eu falei, cara, eu sou boa, então a minha imagem ela tem que estar coerente com isso. A pessoa tem que olhar e falar, caraca, eu quero contratar essa mulher, eu quero contratar essa fotógrafa. Então, esse foi a minha jornada com essa transformação.
Quando eu percebi realmente que existia esse ruído, essa incoerência, eu alinhei isso. E aí, de fato, a minha imagem começou a estar coerente com aquilo que o meu serviço já tinha. Então, você entende assim, eu não menti. Eu não me fiz parecer uma coisa que eu não era. Não, eu realmente sou boa, gente. Eu falo isso de boca cheia, eu não tenho vergonha de falar disso. Então, a minha imagem, ela reflete essa qualidade. E a ideia é que fique cada vez melhor. O trabalho, a entrega e a imagem, né? Mas eu sei que você também tem um case sobre isso, né, Gisele? Compartilhe um pouco dessa sua também jornada também de transformação de imagem ali. Sim. Uma coisa interessante que você falou é que nós somos visuais. E eu tenho... Entrando na minha expertise sobre neuro, né? O nosso cérebro foi programado para julgar tudo que a gente vê. Então, todo mundo que a gente vê tem um primeiro acesso, a gente tem um pré-julgamento daquela pessoa. Então, sempre... já ouviu falar, com certeza, a primeira impressão que fica é super real e você foi programado para isso. Então, se você tem uma oportunidade de conhecer uma pessoa e aquela pessoa que você quer conquistar como cliente, como amigo, que seja o relacionamento, no namoro, você tem que estar alinhado com aquela expectativa. Você falou de namoro, eu lembrei, né? Quando você, tá ali conhecendo alguém, vai pro encontro, você não se arruma, né? Pro encontro, porque você quer causar uma boa impressão, né? Mesma coisa se estende agora pro negócio, a pessoa acha que tem que ser do jeito ali que, vai ser desse jeito. Outro ponto importante do que você relatou, que há 10 anos atrás, a forma como você posicionava. E também relatou que se tivesse a experiência que tem hoje, teria feito de uma forma diferente. Só que a gente vale lembrar que há 10 anos atrás não tinha Instagram também, tá? Não tinha esse acesso que nós temos hoje, né? E que mesmo com o que ela tinha ali no momento que você tinha, você já usava as ferramentas. Hoje você vê, cara, como que eu conseguia? Porque você conseguia. Sim. E hoje você foi se lapidando. O que me fez pensar também que até hoje a pessoa que presta um serviço, ela conta também com as indicações. Ela não quer investir no marketing porque ela é muito indicada. Então, ela não quer ter outra forma de investir a fundo no marketing digital porque ela já tem aquele acesso de uma fonte que esgota em algum momento, sabe? Então, assim, investir no seu posicionamento, na sua postura, faz parte do seu processo de desenvolvimento empresarial. E isso não é menos importante, assim como a fotografia, a forma que você tem que se vestir para melhorar tudo isso. Eu tive um processo e uma oportunidade, já voltando para o meu caso, de passar por alguns treinamentos antes de decidir empreender. E a minha faculdade de marketing também, Sheila, foi bem generosa, e eu falo isso porque as faculdades, elas não têm essa preocupação de formar uma pessoa, o estudo em si é um empresário. Ela está sempre ali. Por exemplo, na escola, olha, depois do ensino médio, é tirar a carteira de trabalho para poder trabalhar. E a minha faculdade, eu fiz faculdade com 30 anos, né? Tenho muito orgulho disso, porque foi uma virada de chave na minha vida. E, enfim, eu tive a oportunidade de ter uma faculdade que me passasse todas as ferramentas que eu precisava para empreender e tive a oportunidade de fazer treinamentos, investir em conhecimento. Eu tive sede de mudar a minha realidade, porque se você tiver feliz da forma que você está, não tente mudar. Continue do jeito que você está. Tá bom? Mas, assim, o céu é infinito, o mar é infinito. Por que eu vou viver uma vida onde a minha geração não pode viver o que eu estou plantando hoje, entende? Porque, assim, a gente vê que o mundo vai estar, assim, se carregando e indo para um caminho que a gente tem que ficar um pouco preocupado, né, com a situação que a gente tem hoje. Isso eu falo de saúde, de digital, empresa, família, enfim. Então, eu tive o conhecimento disso, que a forma que eu era antes,
até a forma do meu jeito brincalhona de ser, que eu sou até hoje brincalhona, mas tinha um momento em que eu precisava me posicionar e falar séria. Ser mais firme. Ser mais firme nas minhas decisões, nas minhas falas, para gerar a autoridade que eu precisava. Porque o meu objetivo não é só trabalhar por trabalhar, mas é fazer diferença na vida de empresas. Empresas significa famílias sendo sustentadas por elas. Então, eu preciso fazer diferença porque a minha família está sendo tocada também. Entende? Então, eu corri atrás. Eu tive o processo de que eu preciso resolver isso daqui para atingir lá, né? Então, eu fiz a minha coloração pessoal com uma querida, que eu descobri lá que a minha cor não era preto, porque se você me perguntasse 2 anos e meio atrás, qual é a sua cor favorita? Eu, preto. Hoje eu vou falar que é terracota, porque eu descobri que a minha identidade tem um terracota, tem um vermelho, tem cores que comunicam o que eu quero passar. E o preto, eu estava falando com a Sheila, o preto, Sheila, pelo amor de Deus, me deixa... Hoje eu falei isso esses dias. O preto me deixa o cara de velha, de cansada. Apagada. Tira o brilho então, total. Exatamente. E sabendo que as cores comunicam, as cores me levam a lugares onde eu nem preciso falar que elas chegam antes... Cara, isso fez toda a diferença. Então, assim, desde o meu início, tá? Eu não vou te dizer que eu comecei certa, no sentido de ter já uma contabilidade financeira. Isso é papo para outra história. Mas o posicionamento no digital, eu fiz a minha coloração pessoal. Da minha coloração pessoal, eu fiz a minha identidade visual como atriz. Depois da identidade visual, eu fiz a fotografia. Fez porque o passo a passo certinho é o que eu passo para os meus clientes. Eu não inicio nenhum trabalho nas redes sociais se a minha cliente não tiver identidade visual e nem as fotos dela. Então, assim, a gente leva o processo que for, mas isso já faz parte do meu trabalho. Não tem como eu iniciar e a gente ter resultado naquilo que ela busca se ela não tiver esse passo. E por que eu sou exigente nisso? Porque eu fiz e dei certo. Então, por que ela... Exatamente, por que com ela não vai ser assim? E você sabe que os resultados vão ser muito maiores para ela mesma, Exatamente, né? Então, assim, o marketing é o seguinte, é 50-50. Se você está disposta, a gente está disposto. Não vale contrator, as fotos vão fazer um milagre, vai chover cliente, aí eu não vou fazer mais nada. Não é assim que funciona, né? Tudo na vida é um processo. A gente está aí numa caminhada intensa aí do marketing digital, porque o tempo todo as coisas evoluem. Mudam, agora chegou a identidade, a IA, né? Para pular alguns processos, muitas coisas são boas, outras são ruins, e a gente precisa se adaptar agora como você fez. Lá você foi mudando, e aí você vendo que o jeito que você estava fazendo, eu digo que não estava errado, porque hoje serve de inspiração para outras pessoas, Sim. né? Então você precisou passar por lá para mostrar o que é hoje. Muito, muito perfeito isso, né? Isso que você falou da questão assim, você entendeu as ferramentas que você poderia usar para potencializar ainda mais os seus resultados. Sim. Né? Cuidando de toda essa parte visual da sua marca. Então, quando nós falamos sobre essa parte visual, isso não é futilidade. Né? Eu vejo muitas pessoas falando, mas eu vou fazer identidade visual, mas eu não sei, logo, precisa disso, precisa ter as cores e tudo mais. Gente, como nós já falamos aqui, eu falei, Gisele falou, o nosso cérebro, ele busca o padrão. Então, assim, se o cliente tem no seu perfil, um dia está vermelho, outro dia está azul, outro dia está verde, outro dia está rosa, o que aquilo ali passa para o seu cliente? Confusão. Então, se o seu cliente entrar no seu perfil e já tem uma sensação de confusão ali, lendo o seu feed, ele já cria um julgamento, como você falou, o nosso cérebro julga. Então ele vai julgar o quê? Vai falar, nossa, essa empreendedora, ela tá confusa, ela não sabe o que ela quer. A empresa dela deve ser o caos, deve ser uma bagunça. E, gente, ninguém vai passar o cartão
para um produto ou um serviço que ela não vai sentir confiança. Aí é engraçado, porque até mesmo eu já vi pessoas aplicando golpe na internet, até eles sem essa preocupação de deixar tudo organizado para que o golpe seja maneiro. E aí a pessoa que está fazendo certinho está perdendo para o golpista porque quer fazer tudo de qualquer maneira. Gente. Porque antes deu certo e as coisas, o mundo evoluindo, a pessoa lá em 1500 antes de Cristo, não vou nem falar do... tendo todas as ferramentas aí para poder evoluir. Para você ver, até os golpistas se preocupam em alinhar a estética, ter um padrão para transmitir mais o que? Confiança. O que o golpista precisa? Transmitir credibilidade e confiança, para a pessoa confiar e fazer ali o que ele quer fazer. Então, você está aí hoje perdendo oportunidade no seu negócio. Quantas, né, Gisele? Quantas empresas incríveis existem, quantos negócios incríveis existem que estão apagados, que são desconhecidos porque não conseguem trazer essa excelência, essa qualidade que a empresa tem para dentro do digital, né? Sim, com certeza. Isso também se atrela à emergência que eles têm de procurar outros caminhos só quando tá tudo dando errado. Nossa, isso é muito bom. Sabe? Então, às vezes, assim, olha, eu tinha indicadores, não tenho mais, porque não teve um CRM, não teve um contato com aquele cliente, porque as pessoas estão sempre buscando novos clientes, nunca tá trabalhando os que já estão dentro, né? Então, aí vai para o marketing digital, se frustra. O que tem de gente falando mal de agência porque só deixou na mão da agência ou já chegou aí porque já tem os dois lados da moeda. Tem os dois lados da moeda, né? Então, assim, vamos prevenir se a gente tem essa condição, sabe? Vamos realinhar o que eu posso fazer. Porque se eu perguntar o que você tem feito hoje para a sua empresa gerar cliente? Eu posto uma vez no mês lá no feed e as indicações. Eu falei, tá ótimo. Mas que tal a gente colocar você no Google Meu Negócio, você criar um canal no YouTube, que vai ser legal, não precisa ficar recriando um conteúdo, te coloca em outras plataformas. Dá para adaptar para vários formatos, né? Por que não me contrata para fazer essas coisas? Perfeito. Mas isso que você falou é muito bom. Não esperar a coisa apertar, né? A situação ficar ali irreversível para você, de fato, criar essa parte de posicionamento estratégico, né? Porque hoje quem não está no digital não existe, né, Gê? Empresa que não está no digital. Acabou. Depois da pandemia, então, isso ficou mais Agora mais você ainda. vê, a gente tinha muito mais claro. O marketing, digital, ele ia levar um tempo para poder chegar nas empresas, sabe? Depois da pandemia, acelerou. onde as pessoas não podiam sair, era tudo por onde? O mercado começou a vender pela internet. Hoje a gente tem iFood, eu faço compra pelo iFood, coloco lá minha arroz, tudo e chega lá em 1 hora na minha casa. Quando que a gente ia pensar nisso? E aí a gente vê como uma oportunidade que antes as grandes empresas poderiam pagar um comercial na Globo, no SBT. Sim. Hoje a gente tem audiência nas redes sociais. De graça? De graça, porque a pessoa vai para o tráfego pago logo de início, por preguicinha de praticar ali o orgânico. Porque o orgânico, se você tem a constância, você tem conteúdo todo dia, né? Você tem venda todo dia, você tem processo todos os dias e você não tem conteúdo todos os dias. Por que não? Né? Então a gente coloca o tráfego pago para acelerar essa entrega, mas antes o seu orgânico tem que precisa estar rodando, alinhado. Isso é muito bom, né? Porque realmente existe essa crença do tráfego, né? Que a pessoa acha que eu vou investir no tráfego para resolver todos os meus problemas. Se frustra, né? De novo. Quando, na verdade, não, gente. Se você pode investir um dinheirão em tráfego. Se o seu perfil não estiver estruturado, já pensou, você vai lá, bota um dinheirão numa campanha, a pessoa chega no seu perfil, tá colorido,
você não tem uma identidade visual ali, não tem a parte da tipografia. A pessoa fica perdida. A pessoa fica perdida, porque uma hora você faz um post com design, daqui a pouco uma hora tá com uma pegada gótica, daqui a pouco tá com uma pegada infantil, daqui a pouco a pessoa fica, gente, então aí o que acontece? Você investe um dinheiro jogado fora, Sim. no ralo. Porque Sim. você só trouxe e outra. Se o teu perfil não estiver bem posicionado, bem estruturado, né, Gisele? Atrai o cliente errado. Com certeza. Porque o perfil certo, ele também filtra, ele também faz esse filtro, né? Sim. O cliente chegou ali, tá claro a sua transformação. Se a pessoa não se conectar, ela vai sair. E tá tudo bem. Tudo bem. Né? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, esse posicionamento estratégico também é importante para isso. Porque você não quer atrair o cliente que não está disposto a pagar pelo seu serviço, pelo seu trabalho. Você quer atrair aquele cliente que vai chegar e valorizar, né? E passar o cartão para você ali sem questionar o seu preço. Então, esse filtro você consegue fazer a partir de todo esse alinhamento. E uma coisa que eu acredito também, Gi, é que a excelência ela precisa estar presente em qualquer profissão. Não existe nicho, não existe profissão certa para você decidir ser excelente na sua entrega. Então, seja desde a profissão menos remunerada a mais remunerada, a excelência, essa preocupação com a percepção de valor, né? Porque uma coisa que o marketing ajuda muito também é esse potencializar, né? Profissões, porque assim, hoje em dia nós temos muitos exemplos de profissões que antes não estavam no digital, hoje estão conseguindo cobrar valores muito acima do que é o mercado. Um exemplo, aí, é claro, da área da beleza. Antigamente, a nail design, né? Hoje a gente tem esse termo, nail design. Antigamente só se falava manicure. Não tinha manicure, manicura, não tinha nail design. Hoje em dia, essa profissional ela é muito mais valorizada. Ela é vista de uma ótica totalmente diferente do que era antigamente, antes do digital, não é? Sim, com certeza. Então, o marketing, ele vem para potencializar, para aumentar essa percepção de valor, mas que é trabalhada, como você falou, num conteúdo estratégico. Exatamente. Num alinhamento de posicionamento de conteúdo ali todo, para que a pessoa entre no perfil dela, ela veja que não é só mais uma manicure fazendo uma simples unha. Sim. Ela vai ter uma experiência ali diferente. Isso ajuda essa profissional a cobrar mais, né? Com certeza. E só reforçando que tudo que nós estamos falando aqui não é um achismo da Gisele ou da Sheila. Isso é ciência, tá? A nossa mente, como já foi dito, ela é totalmente crítica. Então, tudo você vai ver um detalhezinho, uma falha, você vai poder estudar ali. E outra coisa que a nossa mente ela é impossível. A gente faz tudo no Shopee. Por que o Shopee ganha tanto dinheiro, né? Tantas vendas à noite? A pessoa está ali fazendo nada. R$2. De 2 em 2 reais, a Shopee é o que é hoje. Então, quando a pessoa entrar no seu perfil, gente, se tiver um perfil organizado, a pessoa vai entrar querendo comprar uma boneca reborn. Então, se isso está em alta, tem que estar lá de primeira, em destaque. As novas primeiras postagens, Sheila, são muito importantes para que as pessoas não se percam no nosso perfil. Então, a gente alinha as cores, que é ciência, a gente alinha um posicionamento, né? E isso tudo é para agregar no seu serviço. E esse podcast foi direcionado para você que quer fazer diferença e gerar resultado no seu perfil. E é o resumo de ser dona da presença, né? Porque exatamente. É você realmente dominar os pilares que vão tornar a sua presença impossível de ser ignorada. Porque eu acredito que um desejo de toda empreendedora, de todo empreendedor, todo mundo que tem um negócio, quer destaque, quer visibilidade, quer aumento de faturamento. Esse é o desejo de todo mundo que tem um negócio tem esse desejo. Só que você precisa ter esse olhar atento para esses detalhes que constroem a sua presença. Então, hoje, o que está faltando aí no seu negócio? Qual é a ponta que está solta? O que você precisa ajustar para realmente o seu cliente está ali cercado, ele entrou no seu funil ali, ele tem que estar envolvido com a sua marca, ele tem que estar envolvido com aquilo que você vende a ponto de comprar, recomendar, voltar outras vezes.
né? Então, todos esses detalhes que nós falamos aqui hoje, dessa parte visual, dessa parte estética, são elementos importantíssimos para que você realmente tenha uma presença inesquecível, para que você consiga criar esse magnetismo aí em volta da sua marca, tá? E se você gostou desse conteúdo, se esse bate-papo foi útil para vocês, realmente foi agregador, já compartilha com aquela amiga, com aquele amigo empreendedor que está aí no digital, né, querendo se destacar, está querendo vender mais, está lutando para fazer a empresa crescer. Compartilha, que eu tenho certeza que vai agregar muito, né, Gi? Nós temos conteúdos que vão fortalecer a sua presença no digital e no posicionamento da sua marca. E nos seguir no Instagram, né? Segue a gente no Instagram, também temos muitos conteúdos por lá. E não esquece de ficar atenta aqui também, porque teremos vídeos semanais aqui. E a ideia é que esse podcast realmente seja muito agregador para você. Então, inclusive, eu vou até deixar aqui uma chamada. Se você quiser deixar aqui nos comentários uma sugestão de assunto. Sim, né, muito bom, tema, muito bom. Para a gente trazer aqui para o podcast, coloque aqui. Nós teremos convidados também aqui muito especiais que vão trazer assuntos muito importantes. E o nosso objetivo com esse canal, nosso objetivo com esse podcast é realmente tornar a sua jornada mais leve, né? Trazendo, como nós falamos aqui, toda a realidade, mas também trazendo esse olhar também de gratidão, né? De carinho para esse processo e alinhando, juntando essas pontas soltas para que você realmente tenha uma presença inesquecível e irresistível. Já deixa seu like aqui também se você curtiu esse episódio. Até a próxima!